Eu me lembro como hoje uma irmã chamada Natividade, que ela pega no braço da minha esposa e fala: olha, se prepara, você tem que jejuar, você tem que orar, você sabe, e ela com muito medo, mas aceitamos o desafio. Pastoreamos várias igrejas em Brasília, Quadra 17, Pedregal 1, Pedregal 2, Novo Gama, e assim, foi uma experiência muito poderosa. Quando voltei para a Quadra 16 do Gama, Deus me chamou para mudar realmente de estado. E isso é uma história linda e maravilhosa que eu conto em outro momento. Fala da sua chegada em Palmas, das igrejas que o senhor dirigiu, quantas, quais e onde, e o que te levou a mudar de ministério, de Nação Madureira para Ministério Esperança. A minha decisão de vir para Palmas, eu trabalhava numa empresa em Brasília e pastoreava a Quadra 16 do setor leste do Gama. Estava muito boa a minha vida, uma casa boa em Brasília, tinha uma caminhonete D20, na época era o carro do ano, estava muito boa. Mas Deus me levou a fazer uma viagem e o meu presidente na época, pastor Adair Alves de Oliveira, me convidou para assumir ou a igreja em Passos, Minas Gerais, ou assumir a igreja em Pium, Estado do Espírito Santo, ou ficar em Brasília, onde estava. Só que Deus abriu uma porta aqui no Tocantins, para me vir trabalhar como representante do laboratório farmacêutico, laboratório Teuto, praticamente implantar o Teuto aqui. E no dia 26 de dezembro de 2000, eu vim para Palmas com esse objetivo. Eu praticamente deixava então o ministério pastoral para assumir um trabalho profissional aqui, por uma decisão primeiramente de Deus. Porque quando eu orei a Deus, eu falei: Deus, tem 3 portas diante de mim. Uma porta para ir trabalhar secularmente e 2 portas para mim trabalhar na obra. O que o Senhor quer de mim? E eu orei a Deus, falei: Deus, fecha 2 portas, e a porta que ficar aberta é a porta que eu vou entrar. Por incrível que pareça, Deus fechou a porta de Pium, Deus fechou a porta de ir para Passos, Minas Gerais, e sobrou uma única porta, Palmas, Tocantins. Eu aceitei o desafio, vim para Palmas, e quando eu procurei o pastor Amarildo aqui para assumir qualquer missão aqui na igreja, eu me lembro que o pastor Amarildo falou: pastor Tertuliano, aqui tem 3 Sebastião, Sebastião Raça de Onça, que é o Macuedé, Sebastião Mariano, Sebastião Batista, e assim, eu não posso te chamar de Sebastião, eu vou te chamar de Tertuliano. Nesse momento eu lembrei de uma profecia que Deus havia falado comigo há muitos anos atrás, que Deus ia me levar para o norte, que Deus ia mudar o meu nome. Naquele momento caiu a ficha que Deus queria que eu estivesse aqui nesse lugar. Pastoreei aqui várias igrejas do pastor Amarildo, como Lajeado, 41, Arno 32, Aureni 1, 112, 12, e foi um período maravilhoso. Foram 13 anos ao lado do pastor Amarildo, que eu só tenho coisas boas para falar, experiências marcantes na minha vida. Meu ministério criou uma musculatura muito mais forte, e no dia 5 de abril de 2012, a convite do pastor Romeu Ivo de Almeida, de implantar a Assembleia de Deus Esperança, que também é Ministério Madureira, aqui no estado do Tocantins, eu aceitei o desafio. E dia 5 de abril de 2012, nós começamos a Igreja Esperança aqui, por uma vontade de fazer mais para o reino de Deus, por uma decisão entre família, de querer fazer a diferença no reino de Deus. Aceitei esse desafio. E a Igreja Esperança hoje cresceu, são 10 anos que já se passaram, e eu louvo a Deus, porque a minha decisão foi uma decisão acertada. Claro que não fui muito bem compreendido na época, mas isso não fez diferença, porque a nossa vida é fazer a vontade de Deus. Mudando um pouco de assunto, pastor Tertuliano, em 2020, com o apoio de sua família e do comando nacional da sua igreja, a Assembleia de Deus Esperança, o senhor se candidatou a vereador em Palmas. Foi, na verdade, um pleito eleitoral bastante questionável, com milhares de processos na Justiça e até na Polícia Federal, com inúmeras reclamações e denúncias em todo o Brasil. O que o senhor traz como aprendizado da sua experiência como político? O senhor está preparado para um novo embate, uma nova candidatura? Está aí um assunto que enche o meu coração de alegria, pela experiência que eu passei. Não era um sonho, não era um objetivo meu, não era uma vontade que pairava no meu coração a vida política. Porém,
a convite do meu presidente nacional, pastor Romeu Ivo de Almeida, para sair candidato a vereador, tendo em vista a necessidade de termos representante num paço municipal, estadual, federal, eu aceitei esse desafio e confesso que percorri todas as partes dessa capital. Eu sempre digo da fumaça até a divisa com o Porto Nacional. Andei muito, fiz um trabalho maravilhoso, um trabalho realmente de muito esforço, juntamente com a minha esposa e minha família que entrou nesta campanha eleitoral comigo. Foi assim um trabalho extraordinário. Conheci pessoas e eu posso dizer que na política eu preguei muito no Evangelho. Eu me lembro que após fazer muitos discursos, pessoas chegavam para mim e falavam: pastor, essas palavras tocou no meu coração, falou comigo. Então eu fiz uma política assim, muito sadia, muito pura, muito sarada, muito abençoada. Mas eu falei com Deus, Deus, se o Senhor me quer na política, que seja desta vez, que eu consiga, chegar lá, sentar numa cadeira daquela. Porém, se o Senhor não quer, se não é a sua vontade, se eu não ganhar essas eleições, eu vou entender que a minha chamada, ela continua sendo o sacerdócio, ministério pastoral e o sacerdócio na advocacia. E assim, não é a minha vontade hoje continuar ou prosseguir na carreira política. Não é a minha vontade, não é o meu desejo, mas a minha vida sempre foi a vontade de Deus. A direção de Deus é quem prevalece. Então a vontade de Deus na minha vida é o que importa. Eu entendi que não era o momento, não é a vontade de Deus prosseguir na carreira política. Tive uma votação assim, para a primeira vez até bem expressiva, quase 300 votos, mas eu entendi que esse não é o momento e não é a hora. Então, por enquanto, vou continuar minha vida pastoral, minha vida profissional como advogado e esperar em Deus. Então, falando sobre o direito, sobre a advocacia, além de ministro do Evangelho, o senhor também é advogado. E o que faz e como é a sua atuação dentro dos tribunais? Bom, a minha vida como advogado tem sido assim algo extraordinário na minha vida, algo que eu faço por paixão. Eu hoje atuo muito na área da família, onde durante quase 6 anos atuei na Defensoria Pública como assistente de defensor, e a área da família tem sido uma área que tem me dado assim muita paixão. Mas quem é advogado, ele atua em várias áreas. Então eu já fiz tribunal do júri, 3 por acaso, atuo na área criminal. Nós temos aqui no nosso escritório pessoas que atuam também na área previdenciária, trabalhista, civil, e a gente termina se envolvendo com o direito no geral. A facilidade para lidar com o judiciário, para mim que já tenho uma vivência como pastor, ela contribuiu e muito para que a gente consiga fazer um bom trabalho, o acesso, a comunicação, as petições. E assim, é minha paixão advogar. Advogar é um ofício e eu sou pastor e estou advogado. E isso para mim tem sido maravilhoso. Eu quero aqui com muita alegria dizer que eu amo tudo que eu faço. Programa de rádio, programa de televisão que fiz durante muito tempo, que agora no momento estão parados sobre isso, mas a advocacia é algo assim extraordinário. A advocacia é indispensável à justiça. Eu tenho ajudado muitos colegas, pastores, amigos, pessoas que passam por situações de injustiça na sua vida. E como advogado eu posso cooperar, eu posso ajudar, eu posso exercer o meu sacerdócio pastoral com maestria sendo advogado, trabalhando com muita maestria para que pessoas sejam também muito beneficiadas. Então é uma paixão a advocacia.